Eu sou Salva-Vida Salvador, estou aqui com mais uma dica que salva. A dica de hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o pecado. Como as pessoas têm interpretações erradas sobre o pecado. Há pessoas que imaginam que seus pecados são bem pequenos, assim como essa cordinha aqui. São muito pequenos. Então elas dizem, eu sou uma pessoa boa. Então, mesmo que eu cometa algum erro, Deus vai me perdoar, porque são muito pequenos os meus pecados. Então existem pessoas que imaginam que seus pecados são pequenos. Mas veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. Então esse texto nos afirma que mesmo que façamos coisas boas diante de Deus, não é suficiente para aniquilar o nosso pecado, porque o nosso pecado é justamente um mal que cometemos contra Deus. Então sempre que cometemos um pecado, estamos ofendendo a santidade de Deus, e isso é muito profundo, muito importante que nós tenhamos essa atenção. Então, assim como há pessoas que imaginam que seus pecados são bem pequenos, há um outro grupo que imagina que seus pecados são médios, nem pequeno, nem muito grande, mas médio. Então essas pessoas dizem o seguinte, eu cometo pecado mesmo. Não, eu cometo pecado, mas existem pessoas piores do que eu. Quer dizer, eu posso até fazer algo errado, mas eu tenho certeza que existem pessoas piores do que eu. Agora eu fico pensando, será que eu posso justificar o meu erro cometendo outro? Imagina você ser assaltado na rua, aí a próxima pessoa que passar perto de você, você assalta. E aí você está sendo diferente daquele bandido de forma alguma. Então não podemos justificar o nosso erro com o erro de outra pessoa. Em Apocalipse 20:13 diz, deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos, que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, quando Deus voltar para nos julgar, um dia que chegarmos na presença de Deus para o julgamento, tenhamos consciência que Ele julgará um por um, cada pessoa, e o julgamento será de acordo com as nossas práticas, e não podemos dizer, olha, eu só fiz isso porque fulano fazia também. Eu não posso jogar a minha culpa, o meu erro em outra pessoa. Esse foi o problema de Adão e Eva. Então Adão, quando foi arguído por Deus que havia pecado, ele disse, foi a mulher que tu me deu, Senhor, que me fez pecar. Eva, quando arguída por Deus, ela disse, Senhor, foi a serpente que me induziu ao erro, por isso eu pequei. Então nenhum dos dois assumiu o seu erro. O grande problema do pecador é não assumir o seu erro. Mas existe uma outra categoria, a terceira categoria. Essa talvez seja a melhor das três. Por quê? Essa terceira categoria diz o seguinte, eu peco demais. Meus pecados são grandes, muito grandes. Por isso, para mim não tem mais jeito. Deus não vai me perdoar. Então há pessoas que imaginam porque cometeram muitos pecados, para elas não há perdão. Devemos entender, meus amados, que não importa se os nossos pecados são pequenos, se são médios ou se são grandes. Todos nós um dia iremos prestar conta com Deus e devemos entender o propósito de Deus com relação ao pecado. Qual é o propósito dele? Que nós reconheçamos a sua grandeza e possamos nos voltar para ele em arrependimento e fé. Por isso que eu disse que esse é um dos melhores casos, o maior, porque ele já diz que é pecador, pelo menos ele toma a primeira parte, que é reconhecer que é pecador.
A segunda parte é o arrependimento que ele precisa tomar. Em Levítico 16, versículo 30, diz assim: porque naquele dia se fará expiação por todos vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados. Então há um dia que nós estaremos diante da face de Deus, e pelo sacrifício de Cristo será purificado todos os nossos pecados. Então essa dinâmica, ela nos apresenta justamente qual é a visão de Deus sobre o pecado. Então, para Deus não existe pecado pequeno, para Deus não existe pecado grande demais. Na verdade, para Deus, todo pecado é pecado e precisa haver arrependimento. Então, diante de Deus, todos os nossos pecados, eles são do mesmo tamanho. Então, para Deus não existe pecado grande, para Deus não existe pecado médio, para Deus não existe pecado pequeno. Para Deus, nossos pecados são iguais. Iguais por quê? Porque fazem então uma acusação ou um débito, causa um débito com relação a Deus, que nós precisamos então nos arrepender, nos voltarmos para Deus em arrependimento e fé. Então, diante de Deus, todos os pecados são iguais. Se eu cometo poucos ou muitos pecados, da mesma forma eu ofendo a Deus. E por isso preciso me arrepender dos meus pecados. Em Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto, para que não vos ouça. Isso quer dizer, meus amados, que não importa se você cometeu poucos ou muitos pecados, todos os pecados nos separam de Deus. E nós precisamos então de um arrependimento, abandonar o pecado, voltar-se para Deus, para que tenhamos uma vida plena, uma vida perfeita. Então, todos os pecados arrependidos serão perdoados por Deus. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, tenhamos plena certeza de fé que Deus perdoará todos os pecados. Não importa se você acredita que seus pecados sejam diferentes, como foi dito aqui no início. Para alguns os pecados são pequenos, para outros os pecados são médios, e para outros os pecados são muito grandes, que não tem mais jeito. Então, diante de Deus, todo pecado há solução, e a solução está em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados. Em 1 João 1,7 diz: porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, só o sangue de Jesus tem o poder para nos limpar. Está vendo aqui? Estou com as mãos sujas, porque o pecado faz isso com o homem, mancha a alma do ser humano. Então nós precisamos então ser purificados, e só o sangue de Jesus tem poder para esta purificação. Sendo assim, meus amados, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você verdadeiramente confessar a Deus os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados e te conceder vida nova, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Se você gostou, compartilha com seus amigos, para que essa mensagem de salvação possa conduzir outras pessoas à presença de Deus, e eles tenham plena certeza de que Deus, Ele pode perdoar todo o pecado, e Ele quer perdoar o seu pecado. Que Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!